A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 348 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e o porquê desta deformação racional, desta poluição e desta degeneração racional. Primeira mensagem. De 1935 para cá, o mundo entrou numa nova era, a era do terceiro milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. De 1935 para cá, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase racional, a fase natural da natureza, porque a natureza de quando em quando muda de fase. E por a humanidade viver artificialmente, não sentir uma mudança natural da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza e não teve condições de sentir a mudança natural da natureza em 1935. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem de tudo isto perfeitamente. Já saíram do caminho das dúvidas, porque sabem que a fase racional é uma fase positiva, por ser positiva é racional. Porque a verdade é racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo força para que todos passem a se conhecer, porque passando a se conhecer, conhece o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, causador dos habitantes do mundo racional, feitos de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E também é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E todos os filhos de Deus têm raciocínio. E chegou agora a fase do seu desenvolvimento, a fase racional. Hoje, quem raciocina está vivendo amparado pela natureza, orientado pela natureza, guiado pela natureza, e comandado pela natureza e governado pela natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ligados à natureza. E por isso sentem que estão pelas mudanças que já fizeram de bem para melhor. São mais equilibrados porque estão dentro dos limites da vida. Dentro dos limites da vida por estarem ligados à natureza. E por já estarem com seu raciocínio bem desenvolvido. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando também de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Porque o raciocínio é o grande elo da vida eterna. Depois dele desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, voltando todos assim a serem eternos como sempre foram. E é por isso que os pensadores não encontram mais solução na vida, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso o pensamento do pensador deixou de vigorar, e por não vigorar mais a fase do pensamento, é que aí está esse desequilíbrio moral, físico e financeiro,
essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira? Qual é a causa de tudo isto? Porque não há efeito sem causa. A causa de tudo isto é que a fase do pensamento terminou em 1935. A natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E chegou o fim da classe do animal racional, porque entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso terminou a fase do pensamento, por ter entrado na natureza a fase da racionalização dos povos. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas nem tempo, nem horas, nem chuva, e nem sol, e nem distância, para fazer conferências pelo mundo afora, para que todos passem a se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Basta ser matéria para ser um mal terráqueo. Um mal com aparência de bom, tudo somente aparência. Para ver que o pensamento não resolveu o que todos esperavam que o pensamento resolvesse. Se o pensamento fosse igual ao raciocínio, que parecia que era, por todos pensarem que o pensamento concreto fosse raciocínio, se o pensamento resolvesse, não existiria essa falta de respeito. Não existiria violência, não existiria o terror, não existiriam guerras e não existiria mortandade. Se o pensamento resolvesse, não existiriam esses males todos que vêm destruindo a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, o pensamento deixou de funcionar. Hoje a solução de tudo que existe está no desenvolvimento do raciocínio. Todos hoje têm que desenvolver o seu raciocínio, que isto é uma mudança natural da natureza. E toda mudança natural da natureza todos têm que acompanhar. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a natureza é o ponto-chave de tudo que existe. O viver sem saber por que existe é uma coisa, e o viver sabendo o porquê que existe é outra coisa. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem satisfeitos e felizes, porque passaram a se conhecer. Saber de onde veio, saber para onde vai, e saber para onde iria, que era para as classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, se o pensamento fosse feito para acertar, os pensadores não viveriam essa liquidação moral, física e financeira, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e essa falência moral, física e financeira, porque a fase do pensamento terminou. E os pensadores resolveriam tudo com o pensamento, mas por ter terminado a fase do pensamento, é que ninguém resolve mais coisa nenhuma com o pensamento, a não ser com o raciocínio, que é o porta-voz da vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que a fase é racional. E por a fase ser racional, é que são encontradas no raciocínio todas as soluções da vida e da vida eterna. Porque desenvolvendo o raciocínio, está vivendo favorecido pela natureza. E vivendo favorecido pela natureza, a natureza tem tudo para dar a todos o que é preciso e necessário. Todos têm 3 máquinas dentro da cabeça: a máquina da imaginação feita pela energia magnética, a máquina do pensamento feita pela energia elétrica, e a fase racional,
todos sendo desenvolvidos pela energia racional, que é a máquina do raciocínio. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque o raciocínio, nele está a solução da vida. Porque ele é que foi o causador dessa vida de matéria e por isso estão aí materializados em forma de máquina do raciocínio. É por isso que toda a humanidade tem raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão completamente mudados e diferentes do que eram quando pensavam e imaginavam. E por isso hoje todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível, para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a nos conhecer, e a saber como deixarmos de sermos assim, condenados à morte, condenados a sofrer. Terminou a nossa condenação, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque passaram a se conhecer. Sabem que não são mais livres pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E no raciocínio encontram solução para tudo. No raciocínio encontram solução para deixar de ser de matéria, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tão mudados e tão diferentes de quando pensavam e imaginavam. Quem raciocina está por cima e quem pensa está por baixo, porque o pensamento e a imaginação são feitos por essas duas energias do chão, que fez todos que aí estão transformados em líquido, que é o sêmen, que deu causa à vida do animal racional e à vida do animal irracional. Hoje todos querem se libertar da matéria e voltar ao seu estado natural, porque sabe que é de energia. E por ser energia, todos têm vida eterna. É o que todos agora estão tratando de fazer. Desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque aqui na matéria são condenados a sofrer e condenados à morte, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Porque não há sofrimento que sempre dure e não há mal que não se acabe. Hoje todos estão com as vistas pregadas no conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque chegou na Terra a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, vivem felizes e contentes, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Ninguém tem o direito de viver por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém tem o direito de viver. E hoje passaram a se conhecer, todos estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque a vida tem solução definida e definitiva. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
até que chegou o fim da matéria e que ninguém esperava que chegasse o seu fim, porque todos pensavam que a vida era essa mesma, ser feito sem saber porquê, existir nessa galáxia Terra sem saber por que está existindo nela. Sem saber o porquê que esse mundo existe, e assim vivendo como verdadeiros bichos, por estarem na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim estamos sabendo por que somos assim e como deixarmos de sermos assim. Até que enfim chegou o fim dos condenados a sofrer e dos condenados à morte. Hoje todos que passaram a se conhecer vibram de alegria dizendo: é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque até então ninguém se conhecia. Porque o pensamento e a imaginação fazia com que todos entendessem que a vida fosse essa mesma. Agora é que estamos conhecendo o nosso verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele. Porque o natural tudo é e o fora do estado natural nada são. E por isso ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que imaginava, ninguém sabia por que existia. Ninguém sabia por que era sem ele matéria. Ninguém sabia que o antes de ser tudo é energia, como o verdadeiro Deus é uma energia suprema, superior a todas as energias. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, é por isso que éramos assim, por estarmos na categoria de bicho racional. E vivíamos igualmente aos bichos uns contra os outros, um brigueiro infernal na vida de todos, por ninguém saber o porquê que assim era, é que todos viviam uns contra os outros, como verdadeiros bichos do chão. Ninguém sabia dizer por que era assim. Ninguém sabia dizer por que vivia assim. Ninguém sabia o seu princípio e o seu fim, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Todos vivendo de esperança que é a última que morre. Todos vivendo cheios de fantasias, embriagados pelas fantasias. Hoje, depois que passaram a se conhecer, diz: é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isso aqui é o mais importante da vida de todos. Hoje temos a solução da vida definida e definitiva, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje estamos vendo, sabendo e sentindo que a energia racional é a energia mais poderosa que existe. É a energia que está comandando esta natureza, que assim preparou todos por meio dessas duas máquinas de lapidação para serem recuperados pela fase do terceiro milênio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, a matéria já anunciava o seu fim e por isso tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando assim o fim da existência de todos, que chegaria o fim de todos serem assim. E chegou. Só não volta para o seu estado natural todos aqueles que se recusarem a se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém mais perde tempo com coisas inúteis da vida da matéria. Hoje o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje o tempo é pouco para o estudo de cultura racional, porque a vida não tem garantias. Por ser de matéria, é que é uma vida cheia de altos e baixos. E a matéria sempre foi assim. Os mais fortes dominando os mais fracos. A matéria sempre foi assim. E é o que todos têm visto, é o que está na vista de todos.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de todos serem assim, porque passaram a se conhecer. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê todos assim são, não sabe dizer de onde são, não sabe dizer de onde vieram nem para onde vão, nem para onde iriam, porque está vivendo completamente desconhecido de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, o se conhecer é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Hoje não somos mais assim, porque passamos a nos conhecer, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer e passamos a conhecer o mundo racional, que é o mundo do verdadeiro estado natural de todos, em que todos querem voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer mais ser condenado a sofrer e condenado à morte. Todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado por essas 4 potências, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade e deixar de ser assim. Por quê? Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, querem voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Para ver que quem vive desconhecido de si mesmo não sabe quem fez este mundo. Não sabem o porquê são assim condenados a sofrer e condenados à morte, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, sem saber o porquê que assim é, sem saber o porquê todos assim são, sem saber de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde iam, se não passassem a se conhecer. O comportamento da natureza, quando era comandada por essas 2 energias do chão elétrico e magnético, o comportamento é diferente da fase racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, em 1935 a natureza mudou de fase, e por ter mudado de fase, essa seca no sul e chuva no norte, torrencial, anunciando que a natureza mudou o seu comportamento, por ter mudado da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê todos são assim, porque passamos a conhecer a categoria que é a causa das 2 classes. A nossa categoria de bicho racional dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. Hoje sabemos, porque estávamos nessa classe de animal racional, que a categoria é a causa das 2 classes. E é por isso que vivíamos como bichos uns contra os outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Vivíamos igual a outro bicho qualquer, com mais monstruosidade, por sermos de categoria de bicho racional. Porque o homem é o parasita mais monstruoso que existe na Terra e por isso muitos praticam monstruosidades, porque já passamos pela fase de monstros, já passamos pela fase de selvagens, já passamos pela fase do pensamento e agora a fase racional. A fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que o causador da existência deste corpo elétrico e magnético está imaterializado em forma de máquina do raciocínio. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. Hoje todos já passaram a se conhecer diz,
É verdade, até que enfim passamos a nos conhecer e sabemos quem somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a coisa mais importante da vida é a pessoa se conhecer. Porque quem passou a se conhecer conhece bem quem é o raciocínio, quem é o pensamento e quem é a imaginação. Está ao par dessas três máquinas que todos têm dentro da cabeça e por isso todos aí estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. Essa é a causa da humanidade estar nessa classe de animal racional. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém quer ficar mais nessa categoria de bicho racional, para não se transformar em bicho irracional. Todos estão procurando se desligar dessas duas energias do chão e se ligar na energia racional. A energia do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passei a conhecer o meu princípio, o meu fim e como voltar para o meu verdadeiro estado natural. Isso é que é o mais importante. Hoje muitos estão com seu raciocínio já bem desenvolvido sem sentir e por isso estão aí acertando em tudo que pode para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer ficar mais por conta dessas duas energias do chão, porque sabem que essas duas energias do chão foram feitas para a lapidação de todos que aí estão. São duas máquinas de lapidação para preparar todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje muitos dão graças à cultura racional. Se não fosse a cultura racional, que é o último chamado, íamos nos transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim do sofrimento e da morte, porque não tínhamos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, quanto tempo perdido que passamos nessa categoria de bicho racional. E muitos, por verem a semelhança de bicho em todos, diziam e falavam em bicho racional. Como vai, bicho? Era assim que muitos se tratavam por estarem na categoria de bicho racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém sabia que estava nessa categoria de bicho racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de todos passarem a se conhecer. Conhecerem o porquê deste mundo e conhecerem a sua categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. A categoria é a causa das duas classes, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, pelo que estamos vendo, pelo que estamos sentindo. Chegou na Terra o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, a fase do terceiro milênio já existia, e nós, pensadores, sofredores e mortais, não sabíamos que essa fase já existia. A fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, numa linguagem simples e modesta. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão vibrando de alegria por saber que vão voltar para o seu estado natural, por saber que vão deixar essa categoria de bicho racional dividida em duas classes, porque passou a conhecer o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele.
E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Ninguém mais quer continuar na categoria de bicho racional e por isso todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Porque todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional, porque todos estão com o raciocínio desenvolvido. Hoje todos sabendo que em 1935 terminou a fase do pensamento e entrou na natureza fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje sim passaram a conhecer o porquê são assim e como deixar de ser assim, por saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos estão conscientizados por saberem que vão voltar para o seu estado natural, porque estão com o seu raciocínio já bem desenvolvido. E por isso começando a acertar em tudo, porque está amparado pela natureza, guiado pela natureza, protegido pela natureza, por a natureza ser racional, e orientado pela natureza e governado pela natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, por saber que não é esse que aí está. E por isso ninguém tem o direito de viver na matéria. E por isso tudo se acaba, tudo sendo destruído por essas duas máquinas de destruição, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio, o nosso fim, e de onde somos e de onde viemos. E agora para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. E é por isso que ninguém, todo estudante de cultura racional não perde tempo em fazer a propaganda para os pensadores, porque sabe quem é o pensamento, sabe quem é a imaginação e sabe quem é o raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio está subindo para o mundo racional e pensando e imaginando estão no caminho das transformações da natureza. E tudo se transforma de uma coisa para outra. Assim é a vida dos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer, e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, por a fase do pensamento ter terminado. E os que já secaram o pensamento, secou o sentimento, já não sentem mais o que fazem, se tornaram monstros. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim vamos deixar essa classe e essa categoria de bicho racional ou de animal racional, porque passamos a nos conhecer, sabemos quem somos, sabemos de onde somos e sabemos o porquê temos o direito de voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos estão vendo a definição da vida definida e definitiva, por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e todos com um livro nas mãos para voltar para o seu estado natural, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, por ser uma vida provisória e passageira. Ainda bem não viveu, já está condenado à morte. Já nasce com essa condenação por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia de vida eterna, e o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. E todo antes de ser é energia transformada em matéria.
por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que se transformam da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Hoje, por falta do alimento da natureza para os pensadores, porque a fase do pensamento terminou, causou esse desequilíbrio que vem imperando na humanidade. Desequilíbrio moral, física e financeira, falência moral, física e financeira e liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da matéria de todos saberem quem são, saberem o porquê que assim são, saberem de onde são, saberem de onde vierem para onde vão. Hoje sim chegou a definição da vida provada e comprovada com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, por chegar na Terra o verdadeiro livro Deus. Hoje todos têm com quem contar e onde se agarrar. E é na cultura do verdadeiro estado natural de todos na cultura racional. Hoje sim a vida é rica e florida, por conhecerem os livros do universo em desencanto, que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, o mundo é preciso saber o que é a cultura racional. É a cultura do verdadeiro Deus, transformando todos os seus filhos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, na matéria tudo sempre teve o seu princípio e o seu fim, que é todos saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque fizeram por onde fizeram tudo para voltar ao seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque não serão mais de matéria, por conhecerem o seu verdadeiro estado natural, e saberem como voltar para ele, que é no primeiro mundo o mundo racional. Hoje todos sabem que o pensamento não foi feito para acertar, e que há milhões de milênios vêm todos pensando e imaginando, e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, para preparar todos para depois de preparados serem recuperados pela fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade não ser mais assim, porque passou a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, e passou a conhecer como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém tem o direito de viver na matéria, por quê? Porque todos estão fora do seu estado natural. E por isso ninguém tem o direito de viver. Na matéria ninguém nunca foi eterno. Todos com essa vida simbólica e por ser simbólica provisória e passageira. Hoje todos têm que conhecer cultura racional para voltar para o seu estado natural. E existem muitos que estão fanatizados pela ciência filosófica e científica, que foi feita para lapidar todos, e por isso ninguém tem garantia de vida, já nasce condenado à morte e condenado a sofrer. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da vida da matéria, provado e comprovado com base com lógica, e com infinidade de provas e comprovações, até que enfim chegou o fim de todos deixarem de ser assim, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Os grandes cultos em cultura racional estão prontos para salvar multidões pelo mundo afora, porque estudaram com persistência a cultura racional para ser um culto em cultura racional, que é a coisa mais linda que chegou na Terra. A cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim.
porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não perdem tempo. O tempo é pouco para estudar a cultura racional, para poder salvar multidões. Segunda lição do volume 348 do Histórico, na página 31. Aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E o porquê desta deformação, poluição e degeneração racional. Segunda mensagem. Quando terminou a fase dos monstros, os monstros perderam o direito de viver e a natureza tratou de destruir todos, porque entrou a fase dos selvagens. Terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E assim é o comportamento da natureza. Quando termina uma fase, os habitantes da fase perdem o direito de viver porque terminou a sua fase. Por que a natureza destruiu todos os selvagens? Porque entrou o início da civilização. E assim foi a fase do pensamento. A fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres diariamente, porque os pensadores perderam o direito de viver. Por que perderam o direito de viver? Porque entrou a fase da racionalização dos povos, a fase do terceiro milênio. E a fase da racionalização dos povos é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estão nesta classe de animal racional. Por terem terminado a fase do pensamento, está existindo no mundo que nunca existiu uma infinidade de desastres e uma infinidade de doenças desconhecidas atacando os pensadores, porque sua fase terminou em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está existindo esta infinidade de desastres e esta infinidade de doenças incuráveis. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira causou o desrespeito, e o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, porque terminou a fase do pensamento e de muitos, o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco se tornaram monstros, porque secando o pensamento seca o sentimento. Esta é a causa da existência das monstruosidades dentro dessa civilização, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa grande falência moral, física e financeira. E essa liquidação dos pensadores, moral, física e financeira, porque não há efeito sem causa. Terminou a fase do pensamento das duas energias elétrica e magnética, porque a natureza em 1935 mudou da fase do segundo milênio para a fase do terceiro milênio. Hoje a fase que todos estão é a fase racional, é a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências,
está pronta para voltar para o seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo em que todos são eternos por serem corpos de energia. Porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias, que fez todos os habitantes do mundo racional de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E é por isso que todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Porque todo antes de ser é energia. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, o que era? Era energia elétrica e magnética. Para ver que todo antes de ser é energia. Antes de ser máquina do raciocínio, o que era? Energia racional. E quem é o verdadeiro Deus? É uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É quem fez todos os corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, habitante do mundo racional, seu progresso de pureza. Para verem que quando termina uma fase, todos os viventes da fase perdem o direito de viver, porque terminou a sua fase. E por isso está aí nesse mundo dos pensadores dessa infinidade de desastres, que não tem mais conta, e essa infinidade de doenças incuráveis. Hoje todos já passaram a se conhecer tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio. E sabem também que essas 4 potências estão ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Agora, aqueles que se recusam a se conhecer, que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e outros fanatizados por suas ideias, por seus ideais, pelos seus idealismos, esses que se recusam a se conhecer, por estarem na categoria de bicho racional dividida em 2 classes, racional e irracional, por estar nessa categoria de bicho racional, é que se transforma para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar de voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer ser mais pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer conferências por todos os cantos do mundo para poder salvar os pensadores. Porque sabe o que está esperando os pensadores, que vivem desconhecidos de si mesmos e que não sabem que a sua categoria é de bicho racional, por estar vivendo de aparência. É de bicho racional por quê? Porque todos estão vivendo como bicho uns contra os outros num brigueiro infernal que está se passando no mundo inteiro. E por estarem nesta categoria de bicho racional, e por se recusarem a se conhecer, está na iminência de se transformar em bicho irracional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento seja lá onde for. Porque passaram a ser emissários do mundo racional. E um emissário do mundo racional
Não olha despesas nem distância para salvar o seu próximo. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Conferências por todos os cantos, por todos os lados, para que os pensadores passem a se conhecer, porque é difícil viver desconhecido de si mesmo. Viver em um mundo em que ninguém sabe o porquê dele. Existir nesse mundo sem saber dizer por que existe. Viver nesse mundo sem saber por que vive, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, e sem saber para onde irá, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Até que enfim o natural tudo é e a matéria nada é. E por a matéria nada ser, já de muito vinha anunciando seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E esse era um anúncio que a matéria fazia para que todos entendessem que chegaria o seu fim, por todos passarem a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. No estado natural todos são eternos. E na matéria todos têm vida simbólica e por isso é provisória e passageira. E os pensadores viviam desconhecidos de tudo e de si mesmo. Desconhecido de quem era o pensamento, desconhecido do que era a imaginação e desconhecidos do que era raciocínio. E desconhecidos do porquê estavam nesta classe de animal racional. Ninguém sabia dizer o porquê, vivendo nesta categoria de bicho racional uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Porque bicho vive como bicho. Como vive a bicharada do chão, uns contra os outros. A categoria é a causa das duas classes. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Eu estou agora trabalhando para voltar ao meu estado natural, porque passei a me conhecer, sei quem sou, sei o porquê que assim sou, sei de onde vim, sei para onde vou. E sei o porquê que aqui estou nesta deformação, poluição e degeneração racional. Porque no mundo dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade, porque são puros, limpos e perfeitos. E resolvemos passear e entramos por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E por essa planície não estar pronta para entrar em progresso, fomos perdendo as virtudes. Essas virtudes foram se reunindo e formaram um foco de luz. E começou a esquentar a planície, dessa planície começou a sair uma resina, a causa da terra. E essa planície acabou virando água. Todos os habitantes do mundo racional acabaram se extinguindo em cima dessa planície, que acabou virando terra. Os que se extinguiram em cima da resina que virou cinza, formou o sexo feminino. E os que se extinguiram em cima da planície gomosa, o sexo masculino. A causa e a razão dos dois sexos, da fêmea e dos machos, para ver que foram os habitantes do mundo racional os causadores desta vida, e que aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje, depois que passaram a se conhecer, diz: é verdade. É por isso que parecia que esse mundo de matéria não tinha dono. Parecia que o dono éramos nós mesmos. Parecia que os donos eram os seus habitantes. E por isso fazíamos e desfazíamos todas as vontades absurdas ou não. E pensávamos que o nosso verdadeiro estado natural fosse esse mesmo.
Viver sem saber porquê, sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Porque vivíamos todos desconhecidos de nós mesmos. Ninguém sabia dizer por que era assim como é. E vivendo de aparências e sabendo o porquê de tudo isto. Todos agora que passaram a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim condenados a sofrer e condenados à morte. Porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje somos conhecedores de toda esta deformação, poluição e degeneração. Porque passamos a nos conhecer, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje, para nós que passamos a nos conhecer, a vida tem solução definida e definitiva. Hoje sabemos o porquê que assim somos e o porquê todos assim são, e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje conhecemos o certo, o verdadeiro certo, por sabermos que os culpados da existência desta galáxia Terra somos nós mesmos, que aqui estamos sofrendo as consequências do que fizemos para nós. Hoje a vida para nós está definida e está definitiva. Hoje o mundo entrou numa nova era, a era do terceiro milênio, a era do desenvolvimento do raciocínio, para que todos, depois de prontos, voltassem ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje a matéria é um nada e passamos a saber o porquê deste nada, porque passamos a nos conhecer. Sabemos que nada somos por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje sabemos o porquê estávamos condenados a sofrer e condenados à morte, por estarmos fora do nosso estado natural, que é de energia, de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje estamos tratando de desenvolver o nosso raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Porque a energia não envelhece. E o nosso natural é de energia pura, limpa e perfeita, feito pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É quem fez esses corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Os feitos do verdadeiro Deus é essa infinidade de habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: o verdadeiro Deus é de energia superior a todas as energias, e por isso todo antes de ser é energia. Antes de ser máquina do raciocínio era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrico-magnéticas, era energia elétrico-magnética. Para ver que todo antes de ser era energia. Porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. E por isso todo antes de ser é energia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí está a verdade das verdades que está na cultura racional. Só existem verdades verdadeiras com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Agora, para o nosso verdadeiro estado natural, que passamos a conhecer na cultura racional. O nosso verdadeiro natural é de energia e, por ser energia, somos de vida eterna. Hoje está comprovado com base e com lógica e com uma infinidade de comprovações que a matéria chegou no seu fim.
Para todos que já passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Até que enfim chegou o fim da condenação à morte e da condenação do sofrimento, porque passamos a nos conhecer. Estamos tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria, de energia e de vida eterna. Hoje sabemos quem somos e o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje passamos a conhecer a realidade positiva da vida, porque sabemos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Íamos nos transformar em animal irracional, por a natureza ser de transformações, e nós estarmos na categoria de bicho racional dividida em 2 classes, racional e irracional. Sendo a categoria a causa das 2 classes, porque não há efeito sem causa. Hoje passamos a saber quem somos, passamos a saber de onde somos, passamos a saber de onde viemos e para onde vamos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje não somos mais daqueles que pensávamos que o pensamento era o tudo da vida e que a imaginação fosse o tudo da vida. Hoje sabemos que na matéria já estava anunciando que a classe de animal racional tinha princípio e tinha fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim a matéria anunciava o fim da classe do animal racional, porque tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim. Para um bom entendedor, um pingo é letra. E é por isso que a matéria anunciava o fim da classe do animal racional com seu comportamento, de que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. Hoje que sabemos o porquê que assim éramos e o porquê todos assim são, o porquê todos eram diferentes. Hoje sabemos que a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer. Saber quem somos, saber de onde somos, saber de onde viemos e saber para onde vamos, e saber para onde íamos, porque passamos a saber quem somos. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Outros já estão com a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Porque são firmes na leitura, não perdem tempo, por isso chegaram a esse ponto, e que daqui a um pouquinho, o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio, esta energia está se despedindo do corpo da pessoa, e a pessoa chorando de emoção, dizendo: é verdade, se eu não fizesse por onde eu não chegava nessas alturas. Hoje estou nessas alturas, agradeço a cultura racional, porque passei a me conhecer, passei a saber quem sou, por que eu assim sou, de onde vim, para onde vou, para o meu verdadeiro estado natural, porque fiz por onde, e quem faz por onde alcança o que deseja. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, que é o presente dos mais valorosos que existe, que é o se conhecer e saber o porquê que assim é e o porquê todos assim são. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, tudo que está fora do seu lugar tem princípio e tem fim. E por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, por ser energia, somos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional e não de matéria. E os culpados de estarem nessa categoria de bicho racional,
Aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim vamos naturalmente deixarmos de ser assim. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia pura, limpa e perfeita. E por ser pura, limpa e perfeita, somos eternos. Hoje sabemos por que somos assim, quem nos fez assim. Fomos nós mesmos que aqui estamos materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos. E por isso encontramos, com base e com lógica, e uma infinidade de provas e comprovações do nosso verdadeiro estado natural e como voltar para o nosso estado natural. Hoje chegamos no ponto final da vida da matéria. Éramos mortais e ninguém sabia dizer por que éramos mortais. Éramos sofredores e ninguém sabia dizer por que éramos sofredores. Ninguém sabia dizer por que éramos assim. E por isso a vida não tinha solução, parecia que era o que não era. Hoje é que passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Afinal, temos o conhecimento completo, real da vida, que parecia tudo ser, por todos viverem de aparência e nada era, porque terminava em nada, por estarem fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E energia tem vida eterna. Hoje sabemos o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos para onde? Agora vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, e que o natural verdadeiro é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e não de matéria. A matéria é um estado anormal da natureza. E por ser anormal, vivíamos fora do nosso verdadeiro estado natural. Que o verdadeiro estado natural é de energia no primeiro mundo, o mundo racional, e não na matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Hoje estamos a caminho da volta para o verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia somos eternos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E sabemos para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje estamos com o maior tesouro da vida nas mãos, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje, na fase do terceiro milênio, não podemos mais viver enganados com a vida, porque ninguém sabia dizer o porquê da vida. A vida para o alfabeto feito por essas duas energias do chão elétrico e magnético era misteriosa, era enigmática, era um fenômeno e era um finito e transfinito. Hoje todos que passaram a se conhecer estão glorificados pela cultura do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna. E não de matéria, com esta vida provisória e passageira. Hoje, na fase do terceiro milênio, aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim e voltarmos ao nosso estado natural, porque chegou o fim da classe do animal racional. Porque aí está a cultura do verdadeiro Deus, contando por que todos ficaram deformados, poluídos e degenerados, e como voltar para o seu verdadeiro estado natural,
e o porquê saíram do seu verdadeiro estado natural para dar esse passeio do nada, e vendo e sabendo por que existe esse nada. Este nada passou a existir depois que todos se deformaram daquilo que eram. O que eram? Energia de vida eterna. Terceira lição do volume 348 do Histórico, página 50. Hoje aí está o fim da classe do animal racional, está o fim da condenação à morte, de serem condenados a sofrer. E como voltar para o seu verdadeiro estado natural? Por serem habitantes do mundo racional, que é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, chegando assim o fim da matéria e o fim de todos serem assim. Terceira mensagem. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, feitas dessas máquinas pela própria natureza, para lapidar todos e preparar todos para, depois de preparados, estarem em condições de conhecer o terceiro milênio e serem recuperados pela fase racional. Porque estamos na fase da racionalização dos povos, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Entrou a fase racional na natureza. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão na classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Fazem questão de fazer com que todos passem a se conhecer, para voltar ao seu estado natural, que é de energia habitante do mundo racional. E no mundo racional todos são corpos de energia de massa cósmica e de vida eterna. E quem fez todos esses corpos de energia? Foi o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É quem fez esses habitantes do mundo racional de vida eterna. Porque o verdadeiro Deus é eterno. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que todo antes de ser é energia. Porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Foi quem fez todos os corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Antes de nós sermos máquina elétrica e magnética, éramos energia elétrica e magnética. Antes de nós sermos máquina do raciocínio, éramos energia racional. Porque todo antes de ser é energia. Porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. É quem fez todos os habitantes do mundo racional, feitos de massa cósmica racional de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que todo antes de ser é energia, transformada e deformada em matéria. E uns tanto aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso aí estão nessa classe de animal racional e nessa categoria de bicho racional. E por estarem nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, essa é a causa que, se continuar pensando e imaginando, continua a viver aí no chão. E como a natureza mudou de fase, mudou de comportamento, a pessoa se transforma em um bicho irracional por já estar na classe e na categoria de bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, para fazer conferências por todos os lugares para que todos passem a se conhecer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas,
nem tempo, e nem horas, nem chuva, nem sol, e nem distância, porque são verdadeiros emissários do mundo racional. E por isso não medem despesas nem distâncias para salvar os seus irmãos que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, para que ele conheça a cultura racional, para ter condições de voltar para o seu estado natural, que é de energia habitante do mundo racional, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural. É o que todos estão tratando de fazer, todos que já passaram a se conhecer, que já passaram a saber de onde são e o porquê todos assim são, e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam se transformar em bicho irracional por estar ligado nessas 2 energias do chão, pensamento e imaginação, essa energia elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo, em todos os lugares fazem a propaganda e assim, aumentando cada vez mais o número de leitores por todo o universo. Porque a cultura racional é uma cultura universal, é uma cultura para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser de energia somos eternos. Porque a energia não envelhece. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Éramos condenados a sofrer e não sabíamos por quê, porque vivíamos desconhecidos de nós mesmos. Éramos condenados à morte e não sabíamos por quê. Hoje estamos passando a nos conhecer e sabemos o porquê que assim éramos e como foi que deixamos de ser corpos de energia de vida eterna. Tudo isso está esclarecido na cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim. Na cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância, nem tempo nem horas, nem chuva nem sol, para levar a todos o conhecimento da cultura do verdadeiro estado natural de todos que são habitantes do mundo racional, que não são habitantes aqui da matéria, são habitantes do mundo racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E hoje todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, para que ele volte para o seu verdadeiro estado natural, que é um habitante do mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem chuva, nem horas, nem sol e nem distância, porque são verdadeiros missionários do mundo racional. E um missionário trabalha dia e noite, noite e dia, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, e passamos a saber como deixarmos de ser assim e voltarmos ao nosso estado natural, que é de energia, do nosso verdadeiro estado natural,
e por sermos de energia somos eternos. Hoje sabemos porque não temos o direito de viver aqui na matéria. Porque o nosso natural é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Não somos de matéria como aqui estamos. Somos de energia e energia tem vida eterna. E quem fez esta infinidade de corpos de energia? O verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional, e por ser energia, todos são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque o estado natural todos são de vida eterna e na matéria ninguém tem o direito de viver. E por isso são condenados a sofrer e condenados à morte. Ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforço, nem sacrifício, nem despesa, nem distância, para fazer conferências por todos os cantos e por todos os lados do mundo, porque só através de grandes orientações é que podem saber o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio de toda a humanidade. Hoje todos já passaram a se conhecer, que eram encantados pela vida da matéria e que hoje estão desencantados do encanto dessa mecânica material, por todos estarem vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existe nessa galáxia Terra. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem a causa da existência de tudo que existe com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações. Porque só assim é que todos podem dar valor à cultura do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é o tudo da vida de todos. Fora do estado natural nada são, porque na matéria tudo que é de matéria tem princípio e tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, somente raciocinar, para que a Terra se torne um paraíso racional. Hoje chegou o fim de todos de matéria deixarem de ser assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque sabem que no seu verdadeiro estado natural são eternos, não são condenados a sofrer e nem condenados à morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado está em condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje os desencantados passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. E os que se recusam a se conhecer não conhecem o seu verdadeiro estado natural e por isso não sabem o porquê todos assim são. Não sabem de onde são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. E não sabem para onde iriam por estar vivendo sem se conhecer. Porque recusou a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é a cultura racional, a cultura mais elevada de todos os tempos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural, da verdadeira origem do animal de origem racional. E por isso, aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E isto aqui é o mais importante da vida de todos, voltar ao seu estado natural, porque lá todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de todo esse natural, de vida provisória e passageira, ninguém sabia dizer o porquê, porque estavam encantados pelos encantos da mecânica material,
os encantos da mecânica material feitos pelo pensamento e da imaginação. Porque ninguém sabia o que era raciocínio, porque ninguém raciocinava. Então se baseavam nos feitos do pensamento e da imaginação. Pensavam que eram naturais. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é que estão vendo que o natural é muito diferente do artificial. Todos embromados com esse progresso das artes feito pelo pensamento e a imaginação, que parecia ser uma coisa natural. Mas o natural aparente. Porque na matéria, tudo que tinha princípio tinha fim. O natural aparente, hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Estavam mesmo fanatizados por todos os feitos do pensamento e da imaginação. Estavam mesmo fanatizados pelos nossos ideais, pelas nossas ideias, pelos nossos idealismos, sem saber quem era o pensamento e a imaginação. Pensávamos que o natural de todos era esse, pensar e imaginar, porque desconhecíamos a nossa verdadeira origem. E hoje, por incrível que pareça, aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso todos são de raça racional e por isso aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E hoje estamos cientes, com base com lógica, com infinidade de provas e comprovações, que estamos a caminho do nosso verdadeiro estado natural, que aí está a energia racional, tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é uma energia de vida eterna, e que o seu verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso aí está no mundo, aí na Terra, a fase da racionalização dos povos, provando e comprovando com base e com lógica a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E hoje toda a humanidade com o maior triunfo dos triunfos nas mãos, que é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Esse saber só podia ser um saber divino para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, dizendo, até que enfim está provado e comprovado como toda a humanidade pode deixar de ser assim. Até que enfim chegou o fim dos que estavam condenados a sofrer e condenados à morte, porque aí está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional que, depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural. Até que, enfim, chegou o fim da classe do animal racional, porque passou a se conhecer na cultura racional. Até que, enfim, chegou o fim da categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, racional e irracional. E que de bicho racional iam se transformar em bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, quem diria que todos e que toda a humanidade podia passar a se conhecer? Só vindo todos esses esclarecimentos de uma fonte superior a tudo e a todos, de uma fonte suprema. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz,
é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, encantados por essa mecânica material, com os encantos desta mecânica material, porque sabíamos tudo, parecia que sabíamos tudo, só não sabíamos porque éramos de matéria. Mas para a ciência filosófica e científica, parecia que sabíamos tudo. E hoje estamos vendo que não sabíamos nada, deste nada que principia do nada e termina em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê todos assim são. Ninguém sabia de onde todos vieram e ninguém sabia para onde todos vão. Ninguém sabia porque éramos condenados a sofrer e destruídos pelo sofrimento. Ninguém sabia porque éramos condenados à morte. Ninguém sabia por quê. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é um habitante do mundo racional com o seu corpo de energia que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje sabemos o porquê somos assim, porque passamos a nos conhecer. E todos que vivem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabe dizer o porquê que assim é. Ninguém sabe dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabe dizer de onde são. Ninguém sabe dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde todos iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e passaram a conhecer quem são e de onde vieram e para onde vão, e o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão. Hoje sabem que são corpos de energia habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E é por isso que aí estavam condenados a sofrer e condenados à morte, que ninguém era dono de ninguém. Porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Condenados a sofrer e condenados à morte, pensador, sofredor e mortal. Ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. E assim vivia o pensador, sofredor e mortal, chorando a vida inteira por não saberem por que eram assim. Choravam a vida inteira, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era, condenado a sofrer e condenado à morte. Então a choradeira era muito grande, porque todos sofriam e não sabiam por que sofriam. E por não saber o porquê sofriam, tornavam-se até ateus, porque ninguém sabia o porquê a matéria existe. Ninguém sabia o porquê a matéria existia. Ninguém sabia o porquê os maus existiam. Ninguém sabia por que o bem aparente existia. E a vida era cheia de mistérios, cheia de enigmas, cheia de fenômenos, cheia de finitos e cheia de transfinitos, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. E o porquê todos assim são, porque viviam todos desconhecidos de si mesmos, pensando que eram o que não eram, e por ninguém nada ser, acabavam terminando em nada, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, pensávamos e não sabíamos por que pensávamos, porque não sabíamos quem era o pensamento. Imaginava e não sabíamos do porquê imaginávamos, porque não sabíamos do porquê do pensamento e da imaginação. Vivíamos sem saber por que estamos vivendo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque sabemos o porquê somos assim. Hoje sabemos de onde somos,
de onde viemos e para onde vamos e de onde somos. Hoje sim, a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje sim chegou a cultura racional, a cultura que todos estavam precisando dela, para que todos passassem a se conhecer. Chegou a cultura verdadeira do verdadeiro estado natural de todos. Hoje sabemos quem somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E sabemos para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer, a saber o porquê que todos assim somos, a saber quem somos, a saber de onde somos e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos de onde somos e de onde viemos e agora para onde vamos, para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a matéria é tudo acabado, porque hoje todos sabem como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, porque passaram a conhecer a verdadeira origem, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E os causadores desta vida de matéria, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. A humanidade hoje vive tratando de desenvolver a parte suprema do corpo, que é o raciocínio, e a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida da matéria chegou no seu fim, porque passamos a nos conhecer e a saber o porquê somos assim, e antes de sermos assim o que éramos. Corpo de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje quem vive em trevas são todos aqueles que se recusam a se conhecer. Esses estão fanatizados pelos feitos do pensamento, pelos feitos da imaginação, e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Hoje todos sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Hoje todos sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos para a fase do terceiro milênio, para serem recuperados pela fase racional, a fase em que toda a humanidade vai conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso está aí no mundo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe e nessa categoria de bicho racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da matéria, porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos passaram a conhecer a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos possuem as graças do verdadeiro Deus, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que é uma energia superior a todas as energias, e que fez todos esses corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita dos habitantes do mundo racional. E é por isso que todo antes de ser é energia, porque o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. Porque hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê todos assim, todos são assim, como deixar de ser assim. Por agora conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é esta energia,
está sendo desmaterializado e voltando ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo causador desta deformação e degeneração e poluição racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê estamos assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos e saber de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos o porquê somos assim e sabemos como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje acabaram-se os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. A cultura racional desvendou todos os mistérios da vida dos seres humanos. Porque na cultura racional não existem mistérios, porque a cultura do verdadeiro Deus é uma cultura pura, limpa e perfeita. É uma cultura sem finitos e transfinitos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim chegou o fim de todos deixarem de serem assim. Até que enfim a vida teve solução definida e definitiva, que foi uma grande surpresa para os materialistas. Os materialistas nunca sonharam e nem pensaram que a vida tinha solução. E chegou o fim da vida, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, que o fim da matéria está na cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A vida parecia para todos os pensadores que era essa mesma. Porque todos pensavam e não sabiam por que pensavam. Todos imaginavam e ninguém sabia por que imaginavam. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo. Não sabiam que o pensamento e a imaginação eram duas máquinas de lapidação para preparar todos para a volta para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Chegou a verdadeira primazia da vida, que é o saber o porquê da vida. Hoje a vida tem princípio e tem fim. Porque ninguém sabia dizer o porquê que a vida era assim de matéria, condenada a sofrer e condenada à morte. Ninguém sabia dizer o porquê que a vida era assim. Viviam todos desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existia. A vida para os pensadores era um mistério da natureza, era um enigma. Era um tudo aparente, porque era um tudo simbólico, parecia que era o que não era. Porque era um tudo simbólico por ser uma vida transitória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a vida teve o seu princípio, teve o seu fim. Porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque passamos a saber quem somos, passamos a saber o porquê que assim somos, passamos a saber como deixarmos de ser assim como somos, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. E hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que o seu verdadeiro estado natural é de energia habitante do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos o mundo racional. Hoje sabemos como voltar ao seu estado natural, por saberem quem são, por saberem de onde são, por saberem de onde vieram e por saberem para onde vão. E por saberem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida da matéria chegou no seu fim, porque tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural tem princípio e tem fim. E a vida da matéria tem princípio e tem fim. E agora chegou o fim de todos saberem o porquê estão fora do seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele.
Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim dos martírios da vida da matéria. Porque hoje sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A solução da vida é uma coisa realmente reconhecida por todos que já passaram a se conhecer. Agora, os que vivem desconhecidos de si mesmos não sabem dizer o porquê da vida. Não sabem o porquê são escravizados pela matéria, verdadeiros escravos da matéria. Porque a matéria fora do estado natural depende de muito trabalho para poder viver. Sem trabalho na matéria ninguém pode viver. E o trabalho martiriza muitos. É um martírio para muitos porque nem todos gostam de trabalhar. E sendo o trabalho uma grande alimentação do corpo, porque o trabalho é uma distração da vida, não há como trabalho. É a maior distração e o maior passatempo da vida. Mas nem todos gostam de trabalhar. E hoje a vida é um triunfo porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. E hoje todos sabem triunfar racionalmente porque passaram a se conhecer, a saber quem são e de onde vieram e para onde vão, e de onde e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos conhecem o valor da vida porque a verdadeira vida é eterna. E por isso aí está materializado o habitante do mundo racional, que é uma energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Mas que vale que agora chegou o fim dessa energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque passaram a saber como voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da matéria. Chegou o fim de todos estarem aqui materializados em forma de máquina do raciocínio. Porque agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e passaram a saber como voltar para ele, na cultura do verdadeiro estado natural de todos, que é a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria. Chegou o fim do pensamento e da imaginação, porque aí está a cultura racional com 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim de todos serem assim de matéria. Porque agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, passaram 21 eternidades de lapidação, todos sendo preparados para serem recuperados pela fase racional depois de preparados. Depois de preparados conhecerem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, e que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz,
até que enfim passamos a saber o porquê somos assim. E agora, na cultura racional, saber como voltar ao nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a saber quem somos, saber o porquê que assim somos e a saber como deixarmos de ser assim. Por sabermos como voltar para o nosso estado natural, por sermos de origem racional, passamos a conhecer agora, na cultura racional, o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a humanidade, os pensadores e imaginadores vão deixar de serem assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E saber o porquê que saíram do seu verdadeiro estado natural e se materializaram como bicho racional dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. E ligados a essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação, continuariam a viver aí no chão e se transformavam de animal racional para animal irracional. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje, com a cultura racional, passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, o verdadeiro estado natural dos habitantes do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E é por isso que todos que são filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. É um habitante do mundo racional, que é o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Hoje a matéria chegou no seu fim, porque todos passaram a conhecer o porquê são assim. Chegou o fim do pensamento, chegou o fim da imaginação, chegou o fim da condenação do sofrimento. Chegou o fim da condenação à morte. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. Porque existem 4 potências desenvolvendo o raciocínio de todos e desmaterializando a energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. A energia causadora desta deformação racional. Porque não há efeito sem causa. A causa da existência dessa deformação racional é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que deu causa a esta vida da matéria. Porque todos que já passaram a se conhecer sabem descrever todo esse currículo da vida da matéria. Hoje todos querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque raciocinando estão subindo para o mundo racional e pensando estão descendo para as classes inferiores de animal irracional. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim, até que enfim passaram a conhecer os causadores desta vida ser assim, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje a vida tem solução, como estão vendo aí, definida e definitiva. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. E saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são,
Sabem o porquê todos assim são e sabem o porquê que a matéria assim é, porque passaram a se conhecer na cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos. Hoje todos estão de volta para o seu verdadeiro estado natural, porque chegou na Terra um habitante do mundo racional com raciocínio já desenvolvido para solucionar a causa do animal de origem racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 349 do Histórico.